Bom, agora é a parte 2 desse vídeo, que é muito longo, então temos que dividir. Tá, como é que você deve buscar o dom? Você deve buscar, como você faz para você ter o dom? Você deve buscar, você deve despertar o dom que há em você. E você deve crescer e fluir abundantemente no dom. A palavra de conhecimento é levada mais para a cura, mas ela também é levada, né, para outras áreas. Ela flui em outras áreas, né? A base bíblica é Daniel 2, 19 e 22. Daniel relata que Deus conhece o oculto e o profundo. Daniel, ele interpretou o sonho do rei através de uma palavra de conhecimento, né? Daniel, ele interpretou o sonho do rei. Quando ele teve aquele sonho, né? Que ele não sabia o que ia acontecer. Falou das 7 vacas, falou ali, né, das outras coisas, né? O Daniel foi lá, né? E interpretou o sonho dele, né? E em 1 Samuel 10, 22, Saul se escondeu para não ser rei. Mas o profeta revelou que ele estava entre as bagagens. Então aqui, ó, teve uma palavra de conhecimento, né? O profeta ali, né, Samuel, ele revelou que Saul, né, estava ali atrás da bagagem, estava se escondendo no meio das bagagens, porque todo mundo estava atrás dele para saber onde é que ele estava. Então o Senhor deu uma palavra de conhecimento naquele momento para o profeta e ele disse, olha, ele está aqui entre as bagagens. Mostrou, né? E em João 14, 17 e 18, João 4, 17 e 18. Jesus com a mulher samaritana. Então vemos que a palavra de conhecimento flui em outras áreas. Se temos que dar liberdade, só temos que dar liberdade para que o Espírito Santo possa usar nossas vidas. Então, Jesus, ele também teve, né, uma palavra de conhecimento ali com aquela mulher samaritana, quando ele chegou ali com ela, perto daquele poço, né, que ele pediu água, e ela perguntou ali dele por que ele estava pedindo água, sabendo que ela era daquele jeito, né, ali samaritano. E ele foi e perguntou sobre o marido dela. Você entende a história, né? E ali o Senhor teve uma palavra de conhecimento, dizendo que ela já tinha tido vários maridos, mas o que ela estava agora, né, não era dela. Então, né, a palavra de conhecimento, ela pode também quebrar barreiras e obstáculos. E também pode abrir portas, né? Às vezes você vai ministrar no lugar e as pessoas com o coração duro. Às vezes você pode ir numa igreja e há pessoas com o coração duro, incrédulos, e Deus pode te dar uma palavra de conhecimento sobre o que esteja acontecendo naquele momento, naquele lugar, né? E aí Deus vai lhe usar para quebrar ali as barreiras. Porque tem muitos lugares que tem pessoas que não acreditam no dom, mas quando Deus te mostra algo e você fala, olha, Deus mostra assim, 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 tá me mostrando isso, da vida daquela pessoa, ela vai crer, e através da fé dela, as outras pessoas no lugar vai passar a crer também, né? E é isso. Vamos ver. Tem pessoas que deixam de crer no dom por causa de receber falsas profecias. Porque existe sim falsos profetas, né? Pessoas que falam coisas da sua carne, da sua matéria, sem ser Deus falando. Às vezes chega com as pessoas e profetiza, fala algo que não é de Deus, não acontece. E as pessoas se frustram, né? As pessoas se frustram por não acontecer aquilo que elas prometeu, né? Falou que ia acontecer, porque não era Deus, né? Porque quando Deus fala, ele confirma e ele cumpre, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, né? Então, se você recebeu alguma profecia, algo que ainda não aconteceu na sua vida, reveja, né? Porque às vezes não é Deus falando, às vezes é Deus. Se ainda não aconteceu, é porque não é a vontade de Deus ainda, ou porque ainda você não esteja pronta para receber, né? Ou também pode ser uma falsa profecia. Por isso que tem que ter o discernimento, tá bom? Vamos lá.
A palavra de conhecimento traz encorajamento. Você precisa entregar as palavras de conhecimento, né? Ela traz encorajamento e você precisa entregar. Tem pessoas que têm o dom e têm medo de entregar. Eu, muito tempo, por muitos anos, muito tempo, eu fiquei travada nesse dom, porque o Senhor, ele falava para mim as coisas e eu pensava que era de mim mesmo, que era da minha cabeça. E o Senhor me cobrava. Mano, às vezes eu ia por aí nas outras igrejas, o Senhor usava pessoas, olha, tu tá passando por isso, porque muitas vezes eu te mando falar isso, você não entrega. E eu ficava, mas como, Senhor? Eu não sei se é o Senhor, como é que eu vou saber? Porque eu ainda não tinha discernimento, eu não sabia como fluir nisso. Eu já estava na presença de Deus, mas estava muitos anos, né? Sem saber. Às vezes você não está fluindo no dom que já está sobre você, porque você não sabe como é que ele é, né? Às vezes a gente acha que vai ser algo assim, sobrenatural, totalmente assim, maravilhoso. E Deus, ele age na simplicidade. Tem momento, tem vezes que vai ser algo bem sobrenatural, mas tem momento que vai ser simples, porque o Senhor, ele é simples. Amém? Ele age na simplicidade, tá? Eu achava antigamente, quando eu não tinha discernimento, que eu não conhecia a voz do Senhor, eu já estava na presença de Deus, mas eu sempre via as pessoas entregando ali palavra de conhecimento, de sabedoria, e eu via, olha, porque o Senhor está me falando aqui, assim, 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 e eu ficava, mas como que Deus está falando? Será que Deus está falando com ele aqui na cabeça, no ouvido, como é que... Eu não sabia muito, sabe? Não entendia muito disso, mas o Senhor, ele fala por muitas maneiras, né? Com testemunho interior, né? Com visões, com sonho, fala audivelmente. Eu nunca ouvi a voz audivelmente, mas o Senhor fala muito comigo no meu testemunho interior, dentro de mim, sabe? Com aquela impressão, com aquela certeza. Hoje eu já sei discernir a voz do Senhor, da minha e do inimigo. Porque tem 3 vozes que você pode ouvir: a da sua alma, a do Espírito Santo e a do diabo. Então você tem que discernir qual que é do Espírito Santo, qual que é a sua alma e qual que é do inimigo, tá bom? A do inimigo eu já ouvi audivelmente umas, não sei quantas vezes, muitas vezes. Uma voz grossa, feia, que me dava medo, tá? E a da minha alma, eu também já ouvi muitas vezes. No começo eu me confundia. Mas hoje eu também sei qual é a do Espírito Santo. Como é que você vai saber quando é Deus falando com você e quando não é? A voz do Senhor é uma voz parecida com a sua, tá? Pelo menos comigo é assim, com muitas pessoas que eu já vi, testemunho, também dizem que é isso. É a voz do testemunho interior, dentro de você. É uma voz suave, é parecido com a sua, não totalmente parecida. É quase igual, mas é diferente. É uma voz suave, é uma voz assim que quando fala, você tem certeza que não tem como ser você, sabe? Comigo, quando o Espírito Santo fala comigo, o Senhor fala comigo, essa voz, irmãos, eu não sei nem como te explicar, porque é algo assim que mexe tudo assim em mim. Quando fala comigo assim, eu choro, porque eu sinto um quebrantamento, eu sinto algo totalmente diferente. Você sabe que não é da sua cabeça, tá? Porque você vai ter certeza, tá bom? E o Senhor, ele corrige, ele orienta. Se você ouvir aquela voz que tá todo tempo passando a mão na sua cabeça, ai filho, isso e aquilo, continua assim, assim, desconfie, porque pode ser a voz da sua alma. Porque o Senhor, ele corrige mesmo, ele brada dentro da gente, ele, sabe, ele é manso, mas ele também, você vai entender, você vai saber. Como é que você vai criar esse nível de intimidade? Orando, jejuando, tendo seu momento com Deus todos os dias, tá? Separe um horário que você vai estar só, que você puder, né? E tire seu momento com Deus todos os dias. Orar todo dia. Oração em línguas também ajuda muito. Depois que eu passei a orar mais em línguas, foi um fluir de águas vivas na minha vida. Eu vou falar sobre isso no outro vídeo, qualquer dia. E é isso, sabe? Oração, jejum, leitura da palavra, adoração, criar, né, todo dia uma intimidade, né,
com o Senhor, para você discernir, né, no seu quartinho de oração, no seu momento de oração. Porque se não for assim, vai ser difícil você ouvir, né, de você discernir qual que é a voz do Senhor, qual que não é. Mas voltando aqui à palavra de conhecimento, devemos buscar, porque a palavra do Senhor, ele nos instrui a buscar, né? Ele fala, buscai com zelo os melhores dons, né? Buscai. Se ele manda buscar é porque tá aí, tá escondido, devemos buscar, né? Cavar até encontrar, né? Essa joia preciosa. E como ele fala, quando tem uma palavra que eu me esqueci em Timóteo, que o apóstolo Paulo fala, Timóteo, desperta o dom que há em ti, que recebeu por imposição de mãos. Então ele estava falando para o Timóteo despertar o dom que havia nele. Então, talvez você tenha o dom, mas você precisa despertar o dom. Como? Colocando em prática. Se você receber um dom que você tem convicção, que Deus já te falou que você tem, comece a colocar em prática. Porque senão, né, fica ali travado, vai enterrando, e você tem que ativar cada vez mais esse dom, para você vir influir constantemente no dom, tá? E ser fiel na palavra de conhecimento. Outra coisa, não diminua e nem acrescente nada. Se Deus te der um pouquinho, seja fiel nesse pouco, tá? Um exemplo, se Deus falar para você assim, João, chega com a Maria e diga para ela, você vai ter um filho. Aí o Senhor falou só isso para você, né? Aí você vai chegar lá com a Maria e você vai dizer assim, olha Maria, o Senhor me falou que você vai ter um filho. Fale só isso. Se Deus mandou só isso, fale só isso. Porque se você for fiel num pouco, no muito Ele te colocará. Aí tem muitas vezes que tem gente que quer já falar já o que Deus nem falou. Sabe? O Senhor fala, João, fala para Maria que ela vai ter um filho. Aí o João vai lá, olha Maria, Deus falou que tu vai ter um filho. Aí ela amém e receba. Viu que não foi aquela coisa toda? E aí ele disse também que tu vai casar, que tu vai ter isso. Aí já inventa outras coisas. Entendeu? Então não podemos ser assim. Diga apenas aquilo que o Senhor mandou você falar, tá? Não acrescente nada que o Senhor não mandou e nem tire nada do que Ele falou. Uma dica para você. Tá bom? Aí vamos saber como é que Deus dá a palavra de conhecimento. Perdão, gente, eu tô com uma gripe aqui, uma tosse. Amor, pega uma garrafa de água lá pra mim, por favor. Desliga esse ventilador aí, ó. Depois tu liga. Como Deus dá a palavra de conhecimento? Esse daqui, ó. Qual daqui? Depois eu ligo. Não, pode ligar aí não. Voltei, cortei aqui rapidinho. Então, como é que Deus dá a palavra de conhecimento? Tá. Há diferentes maneiras do Espírito Santo trazer a palavra de conhecimento e revelações. Temos que entender que ele não é limitado, tá bom? Só um minuto, gente. O esposo trouxe uma água aqui na garrafinha de iogurte. Temos que entender que o Espírito Santo ele não é limitado. Ele é ilimitado, ele faz da maneira dele, da forma que ele quer, né? É só um resumo, porque é muito grande, tá? Não podemos limitar o Espírito Santo. Então, qual é a maneira que Deus dá? Bom, uma da maneira do Senhor da palavra de conhecimento é sentindo, vendo, lendo uma impressão, sonhos ou visões. Como sentindo? Às vezes você pode estar num lugar e você pode sentir algo assim no teu coração, sabe? Sentindo assim que tem algo estranho no ambiente. Ou você olha para uma pessoa, você sente assim que a pessoa tá com alguma coisa, tá bom? Você pode chegar num lugar, num culto, ou numa casa, ou na rua, e você sentir uma dor num braço direito.
ou esquerdo, não sei, qualquer canto. Uma pontada, uma fisgada, e você não tem problema nesse braço nem nesse outro braço, ou na perna. Então é uma maneira do Senhor estar alertando, olha, tô te dando essa fisgada aí, é porque significa que naquele lugar o Senhor quer curar alguém com problema onde você está sentindo. Vamos supor que você foi numa casa, visitar alguém, ou na escola, em qualquer lugar, porque o dom se manifesta em qualquer lugar, né, que o Senhor quer operar. E aí, quando você entra, você sente uma dor na perna, e você não tem problema de dor na perna. Aí você fica sentindo aquilo, sentindo aquilo, sentindo aquilo. Então, você tem que perguntar: por acaso, há alguém aqui com problema nessa perna? Sentindo dor nessa perna? Tipo assim, uma fisgada, uma agulhada. Aí, com certeza vai ter alguém. Aí vai levantar a mão e você vai orar e Deus vai curar, tá? Ou no peito, ou no braço. É sempre bom perguntar: por acaso, há alguém aqui? Porque tem gente, não vou perguntar, porque senão vai pensar, se tá sabendo, se é profeta, por que tem que perguntar? Porque é necessário, entendeu? Por isso que Deus muitas vezes não opera, por causa de orgulho. E o Senhor não é assim, Ele trabalha no meio da humildade, tá bom? Eu assisto os vídeos do Marcelo Casagrande, um grande homem de Deus usado na cura, e ele sempre fala nos vídeos dele: por acaso, alguém aqui sentindo isso, aquilo? E sempre tem, e Deus usa. Ele falou que isso é uma das técnicas que ele usa, tá? E vendo como é que é. Vendo, vamos supor que você, né, entrou num lugar e de repente você viu assim uma imagem de um sapato. Só que nesse sapato você vê que tem uma perna mecânica. Aí você, é só um exemplo, né? Um sapato, uma perna mecânica. Então, o Senhor te deu tipo uma imagem. É como se fosse uma visão. Então, é porque tem alguém ali que tem essa perna mecânica, nesse sapato, nessa cor e tudo. E você vai perguntar e Deus vai operar. É mais resumido. Mas você tá entendendo, né? E lendo, como é que é lendo? Lendo, vamos supor que você entrou num canto, um exemplo, né? Um exemplo do Marcelo Casagrande. Você entrou num lugar, numa casa, numa igreja, você pode ver uma palavra, né? Nas costas de alguém, numa parede, num espelho, numa roupa, numa placa, assim, que não tenha nada. Uma palavra. Ele até conta um exemplo, né? No Marcelo Casagrande, né? Ele conta um exemplo que uma vez ele estava na igreja e ele passou um jovem por ele e ele viu atrás da costa do jovem uma palavra. E ele tomou um susto, aí ele ficou com aquilo. E ele foi e perguntou do outro profeta: olha, eu tô vendo essa palavra tô lendo essa palavra atrás daquele jovem. E o profeta disse: eu também. Vai lá e entrega. E passou umas horas, no final do culto ele foi lá e chegou com aquele jovem e estava escrito a palavra homossexualismo atrás da costa daquele jovem. E ele foi e passou aquilo que o Senhor mandou. Aquele jovem foi liberto e realmente era o que tinha acontecido. Então, às vezes você pode só ler uma palavra em cima da cabeça da pessoa ou alguma coisa. Você vai ter o discernimento na hora, né? Ou uma impressão. Às vezes você está num canto, na igreja, num culto, e você sente assim uma impressão. Vamos supor que você está num... Impressão é o mesmo testemunho interior, tá? Você está num lugar e você sente assim que tem algo estranho. Você tem uma certeza, uma convicção dentro de você que alguém precisa de uma cura ali. Seu coração acelera e você sente que você tem alguém ali que precisa de uma cura, sabe? E muitos outros exemplos. É só resumindo para você entender. Mas eu creio que você está entendendo. Também outro meio é sonhos e visões. O Senhor pode dar uma visão, pode dar sonhos de alguma coisa, uma situação, para você vir e depois falar. Então a palavra de conhecimento vem por muitos meios, né? Então nós temos que estar atento para cada uma dessas maneiras.
tá bom? Então, a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, é isso, como você entendeu, né? Agora, vamos saber, já falei sobre o dom da fé, sinais maravilhas, de curar, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Vamos falar agora sobre a variedade de línguas, né? O que é variedade de línguas? É uma linguagem sobrenatural que você edifica a si mesmo, tá? São dialetos, palavras sobrenaturais que o Senhor te dá no batismo do Espírito Santo. Quando aceitamos Jesus, você já tem o Espírito Santo, tá? A palavra fala que quando nós aceitamos Jesus como único e suficiente Salvador, a gente já recebe o Espírito Santo já na nossa vida, tá bom? Só que tem o batismo do Espírito Santo, que é quando vem esse revestimento de poder sobre nossa vida. É um revestimento sobrenatural que nos capacita cada vez mais nas operações dos dons, tá? E edifica a nossa vida. Quem fala em línguas e mistério fala a Deus, tá? Você não entende, tá? A sua mente, a palavra fala que a nossa mente fica infrutífera. Quando você vai falando, você vai estar edificando a si mesma. Por mais que você fale apenas uma palavra, repita só aquela palavra, você acha que você está falando a mesma coisa? Não. No reino espiritual, cada vez que você fala essa palavra, você vai estar falando muitas outras palavras. Você vai estar orando em línguas, tá bom? Então, quando o Senhor concede esse dom para você, você vai cada vez mais ser edificado. Você vai ficar cada vez mais fortalecido. Paulo fala na palavra do Senhor que ele orava em língua mais do que todos, né? E é necessário a gente ter essa ferramenta, sabe? Como eu falei pra você, eu era assim, queria muito receber esse dom do Senhor. Eu achava muito lindo. Então, quando eu vim para a presença de Deus, eu queria muito receber esse dom. E passou um tempo, muitos anos, o Senhor ele me deu esse dom. Só que eu deixei ele enterrado por muitos anos, porque eu achava que era de mim mesmo, tinha medo de falar, eu achava que eu estava imitando os outros. E era só uma palavra ou duas, e eu ficava com aquilo de não ser de Deus. Então tem muita gente que tem medo de ser dela mesmo, de ser do inimigo, de ser da carne, né? E tem gente que não crê. Tem gente que fala aí que isso aí era para antigamente, que não existe mais hoje, que isso é doidice. Se você não crê, amém. Mas respeite, tá bom? Isso é uma opinião sua. Mas aqueles que creem, que querem, busque, que o Senhor ele vai dar. Como? Jejuando, consagrando a sua vida, tá? Eu vi testemunho de algumas pessoas falando que quando ia receber, tinha que ficar falando glória, 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 até cansar que a língua ia enrolar e ia falar. Para alguns pode ter funcionado, mas para mim não foi assim, tá bom? Eu jejuava, fazia campanha, pedia, e o Senhor já tinha me dado. Aquelas línguas começaram a surgir na minha cabeça, na minha mente, e eu não falava por ser de mim mesmo. Entenda que quando você busca, vai vir na sua mente línguas diferentes. Você tem que soltar elas, tá? Porque quando você solta, você vai destravando. O Espírito Santo, o Senhor não vai descer lá do trono e abrir tua boca para você falar. Você vai ter que falar você mesmo. E é assim, vai vir apenas umas, e depois com o tempo, com o passar dos anos, que você for buscando mais, o Senhor ele vai te dando variedade, vai te dando mais, tá bom? É diferente de idiomas, tá? Porque muitas pessoas falam em línguas, mas elas falam línguas das nações, né? Falam em línguas, mas falam línguas diferentes, tá? Fala línguas angelicais, que é esse dom de línguas, e também fala línguas diferentes, que são idiomas de outras nações. Por exemplo, tem pessoas que quando vai falar em línguas, elas falam em línguas, mas parece que elas estão falando em árabe, estão falando aramaico, sabe? Tem gente que ora em línguas assim, que é uma língua assim que você vê que parece assim idiomas, né? Então, é algo sobrenatural.
E quando o Senhor ele te dá, ele vai te dando cada vez mais, né? Vai dando cada vez mais. E vai fluindo, vai fluindo, vai fluindo. Tá bom? Às vezes pode parecer que você está imitando alguém, seu pastor, alguém da sua igreja, pode ser parecido. Mas com o tempo vai mudando, tá? Porque às vezes Deus dá pra gente quase parecida com a de alguém, mas depois vai mudando, entendeu? Quando eu recebi, parecia muito com de uma irmã que era da mesma igreja que eu, mas não ficava totalmente lá, né? Que ela quase não ia. E eu não falava porque eu tinha medo de ser, eu tava copiando dela. Mas entenda que não tem como você copiar. É algo sobrenatural, que você não tem como você copiar, né? E no começo eu falava só uma, mas hoje eu já fluo em outras, né? Não muito, mas eu fluo em outras. E a variedade é isso. O Senhor ele te dá línguas, né? E depois ele vai dando variedades. Agora, tem também o dom de interpretação de línguas, que já é uma outra ocasião, já é outra coisa. Por isso que a palavra de Deus fala que quem ora em línguas, ore para que venha interpretar. Então, a variedade de línguas, oração em línguas, é para você edificar a sua vida. Para você orar na sua casa, para você orar na igreja. Você pode orar qualquer momento, qualquer hora, em qualquer lugar. Lavando louça, fazendo as coisas. Porque tem gente que fala, eu tenho que esperar vir aquela unção toda para me poder falar. Não, você pode orar em qualquer lugar, né? Não gritando também. Tem que ter vigilância, né? Porque na igreja, né? A palavra de Deus fala que nós temos que ter vigilância. Na igreja, se a gente for falar, né? Tem que ter controle, né? Devagar. E tem que ter intérprete muitas vezes, né? Na igreja, né? Então, às vezes, quando o Senhor toma alguém de falar em línguas na igreja, tem que ter um intérprete para interpretar aquilo que o Senhor quer. Porque quem fala em línguas edifica a si mesmo e fala a Deus, né? Então, eu não entendo e nem as pessoas ao meu lado vão entender se não tiver um intérprete. Então, tem pessoas que conseguem interpretar. Mas, assim, não é uma interpretação de eu tô orando em língua aqui e a pessoa ficar tentando adivinhar o que eu tô falando. Não funciona dessa maneira. É algo que vem sobrenatural sobre a nossa vida, tá? Que a pessoa tá falando línguas ali, aí o Senhor vai, pelo testemunho interior, começa a falar. Te dá interpretação, aí você vai falando, tá? Ele pode dar interpretação para você mesmo, orar em línguas aqui e depois interpretar, ou ele pode usar alguém para interpretar, tá? Eu não fluo muito nesse dom de interpretação de línguas, né? Já aconteceu comigo umas 2 vezes só. 2 ou 3 vezes. Deus está orando e entender o que eu estava falando, interpretando. Nunca interpretei de ninguém, né? Nunca interpretei de ninguém. Só uma vez que eu ouvi uma pessoa falando e eu já estava quase conseguindo. Eu estava começando a entender o que ela estava falando. Mas foi rápido. Eu me assustei, me desconectei e eu já não consegui mais. Porque nós temos que estar sensíveis, né? À voz do Senhor pra gente vir, né, fluir. Agora comigo não, já estava orando na minha casa, só eu e Deus, e tá orando em línguas e eu vim interpretar o que eu estava falando, tá? Algo comigo mesmo. E é sobrenatural, né? Então, é isso, né? Para fluir nesses dons, temos que santificar a nossa vida cada vez mais, buscar, né? Ser sensível ao Espírito Santo, né? Ter uma vida de intimidade, de jejum, de oração, pra gente vir fluir e buscar, né? Receber empatições de quem já flui nesse dom, né? Que a gente quer fluir. Receber empatições. Eu recebi algumas empatições. Já recebi 2 empatições no caso, né? De pessoas aqui ao meu redor, mulheres de Deus, que eu via que fluía nos dons e eu pedi para orar por mim, empatindo alguns dons. E também deu assistir lives, né? A Larissa Argolo, uma grande mulher de Deus, avivalista, ela faz um culto, né, no Meet, que eu participo às vezes.
E aí ela faz muita impartição, a liderança dela, que são pessoas usadas por Deus. E eu também sigo também muitos outros profetas no YouTube, né, como Mateus e a Kathleen, o Caio Aleph, tem um outro aí também, que eu me esqueci o nome dele agora, mas às vezes fazem live e no final eles fazem impartições. E eu recebi, né, muitas coisas, muitos dons, ativações através dessas impartições que eles fizeram. Você pode receber a impartição dos dons de longe e de perto, porque Deus ele não é limitado, tá? Talvez você siga alguém que seja um homem de Deus, que esteja orando ali. Se você crê, porque tudo é pela fé. A palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E se creres, tu verás a glória de Deus. Então, se você crê e você segue alguém que é um homem ou uma mulher de Deus, usado mesmo, e ele está na live fazendo impartição, receba, tá? Erga suas mãos e tome posse. Todas as vezes que eu recebo impartição, as minhas mãos, elas esquentam muito, minhas pernas, assim, minha costa. Eu sinto mesmo que aquilo vem sobre a minha vida. Então, cada um tem a sua maneira e o seu momento, né? Então, que você possa, né, ser abençoado com esse vídeo. Eu não entendo muito, mas o pouco que eu procurei aprender, estudar com esses homens e mulheres de Deus, eu tô aqui dando essa dica para você, te ensinando para que você também venha fluir, né? E alcançar cada vez mais vidas para o reino do Senhor. Entenda que os dons, eles não são para nós, para nosso favor, para nós mesmos. São para vidas, são para almas, alcançar almas. Porque se você receber algo e você ficar soberbo, sabe, querer se orgulhar, o Senhor ele vai abater. Porque a glória, a honra é dele. Tudo é dele. Amém? Tudo aqui é dele. Se a pessoa é usada na revelação, na profecia, é dele, tá? Me lembrei agora do discernimento de espírito. Obrigada, Espírito Santo. Eu já ia esquecendo de falar do discernimento de espírito, né, gente? Para encerrar, né? O discernimento de espírito, ele é assim. Ele é diferente. Ele é discernimento de espíritos, tá? Ele é no plural também. Porque ele discerne espírito maligno, discerne anjos, sabe? Tudo que está sobrenatural e também físico, tá? O discernimento de espírito, o Senhor, ele... O discernimento de espírito, o Senhor, ele nos dá para mostrar aquilo que está no ambiente, sabe? Muitas vezes, não somente no ambiente, mas também para te dar um discernimento daquilo que está ao seu redor, do que o que está acontecendo sobre a sua vida e sobre as pessoas ao seu redor, tá? Discernimento de espíritos, ele serve não só para discernir espíritos, né? Como eu falei, mas também para discernir outras coisas, né? Por exemplo, você pode estar num ambiente, pode estar numa casa e você chegar, já aconteceu comigo, de você chegar num lugar e sentar ao lado de alguém e você conseguir sentir uma tristeza assim no coração daquela pessoa, uma angústia. Isso sempre acontece comigo. Às vezes eu tô no culto ali e quando entra alguém eu já sinto, se a pessoa tá já, se tiver com uma tristeza, uma angústia, eu já sinto no meu coração uma tristeza, já sei que não é eu e eu já oro pro Senhor vir já me dizer o que eu devo fazer. E naquele momento o Senhor ele vai te dando discernimento, né? E logo depois vem a palavra de sabedoria ou de conhecimento, porque esse dom opera junto, né? E o Senhor ele te dá discernimento quando é demônio, quando é o Senhor, tá? Às vezes tem pessoas falando em língua ali, mas às vezes não é Deus, porque o inimigo ele também fala em línguas, usa pessoas para isso. E o Senhor ele vai te dar o discernimento quando é Deus e quando não é, tá? E às vezes você tem sonhos e você não sabe o que aquele sonho significa. O Senhor ele vai te dar o discernimento do sonho. E às vezes você também pode estar
em algum lugar, em alguma ocasião, e sentir assim algo pesado no ambiente, diferente, o Senhor ele vai te dar o discernimento do que está sobre aquele ambiente. Ele vai te mostrar o que está pesando naquele ambiente. Se tem ali um principado, se uma potestade, se tem algum demônio, ele vai mostrar. E ele também te dá o discernimento sobre pessoas, sabe? Porque é um que tem acontecido muito comigo. Ele tem aguçado muito o meu discernimento de espírito nessas áreas. Porque às vezes você está perto de pessoas que você acha que é amiga, que é amigo seu, e não é, sabe? O Senhor ele vai te orientar. Às vezes chega a pessoa perto de você, você se arrepia, você sente um negócio. Tudo isso é o discernimento de espírito, tá bom? Aquela impressão, aquela convicção, aquele negócio que tem algo errado, é o discernimento de espírito, tá? O Senhor ele vai te dar um discernimento do que fazer, tá bom? Do que é certo, do que é errado, ele vai te dar um discernimento, tá bom? Às vezes de você estar numa casa, de você estar orando e de repente você está orando, um exemplo, aparece um anjo. A palavra fala que o inimigo se disfarça de anjo de luz, né? Vamos supor que você está orando, um exemplo, Senhor, quero ver um anjo, me mostra um anjo. Aí o inimigo vai lá, manda um demônio e você acha que é anjo. O Senhor ele vai te dar o discernimento para saber se é um anjo do Senhor ou se é um inimigo, tá? Então é por isso que temos que ter o discernimento do que está acontecendo. Às vezes está muita briga na casa, às vezes está muita contenda, muita confusão na igreja, muita fofoca. Então você vai orar, Senhor, o que está por trás disso? Me dá o discernimento. E o Senhor ele vai te revelar o que é. Ele vai te mostrar através dessa ferramenta do dom de discernimento de espíritos para te mostrar o que está por trás daquilo, tá? Eu sei porque já aconteceu muito isso. Eu estava numa igreja que eu estava orando e a gente orava, jejuava, pagava preço, fazia campanha e não tinha crescimento na igreja. Era uma frieza espiritual muito grande, era contenda, era briga, era tudo. E um dia eu estava numa campanha e eu orei, Senhor, o que está acontecendo? Me dê o discernimento do que está sobre esse lugar. Me mostra. E o Senhor foi e me deu uma visão. Eu via demônios no altar e via demônios nas cadeiras embaixo. E vi também num outro momento, num outro dia, quando eu estava orando lá, um Exu mirim, um demônio pequeno. Então estava cheio de demônios ali. Entendeu? E aí o Senhor me mostrou, me deu discernimento, né? Para me entender o que estava aqui. Às vezes, quando está muito difícil, às vezes assim no casamento, quando tá muita briga, né? Quem é casado sabe, quando tá muita briga, muita assim, contenda, desimpaciência, temos que orar para pedir para Deus dar o discernimento do que está acontecendo, porque a nossa luta é contra a carne, nem sangue, é contra os principados e potestades das regiões celestiais. Então temos que pedir do Senhor discernimento para saber o que está por trás da situação. Porque aí às vezes você vai brigar com a família, com o amigo, com o vizinho, pensando que a guerra é com eles, mas não é. É com aquilo que está por trás deles. E como que você vai saber o que está por trás deles se você não tiver o discernimento de espíritos? Para discernir o que é espiritual e o que é natural. Então, quando tem muito isso, dê o discernimento. Recentemente, eu estava passando por um momento muito difícil no casamento também. E eu pedi para Deus vir me mostrar o que estava por trás. Me dá o discernimento. E o Senhor me deu uma visão de uma magia negra. Uma velha fazendo uma magia negra para destruir meu casamento. Entendeu? E o Senhor me deu discernimento de espírito. E também já me deu a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria. Tudo junto, né? Para mim vir fazer, né? Aquilo que deveria ser feito. Que era orar, né? Guerrear para vir ser quebrado. Amém? Então, é assim que funciona um dom. E esse dom também faz com que você venha ter certeza, sabe? Assim, sobre certas pessoas. Porque tem pessoas que vão se aproximar de você, que vai assim, tentar se disfarçar de amigo, disso e aquilo, e você vai confiar.
E o Senhor, Ele vai te dar discernimento. Pessoas que vai chegar na tua casa, ou no trabalho, na escola, perto de você. E você vai olhar assim, você vai sentir algo assim. E você vai ficar com aquilo. É o discernimento de espírito, sabe? Às vezes você tá com aquela impressão de sair, de fazer uma viagem. Um exemplo. Aí você fica aquele negócio assim, aquela impressão dentro de você de não vai. Não vai porque se tu for pode acontecer um acidente, pode acontecer isso. Isso é um discernimento de espírito. Entendeu? Então nós temos que ficar atentos, tá? Atentos a cada coisa. Então, é isso, né, irmãos, que esse vídeo possa abençoar a sua vida, que você possa curtir, compartilhar e se inscrever no meu canal aí, dar essa força. Peço perdão por tossir aqui, a voz está um pouco baixa, estou um pouco gripada, mas já creio que eu já estou curada no nome de Jesus. Eu não sei muita coisa, mas o pouco que eu sei eu estou aqui para lhe explicar, tá bom? No próximo vídeo eu vou ensinar sobre as 8 operações, os 5 ministérios do Senhor, tá bom? Eu já falei do 9 dons, né? 9 dons. Eu vou ensinar no próximo vídeo sobre os 5 ministérios e as 8 operações. E mais pra frente, né? Eu vou, né? Conforme o Senhor for me inspirando, me orientando, eu vou ensinando para vocês aquilo que o Senhor tocar no meu coração. Eu não sei muita coisa, eu sei pouca coisa, mas aquilo que o Senhor já me ensinou, que eu já aprendi com outros avivalistas, com pessoas que eu sigo, que eu pesquiso, né? Eu estou aqui para falar para vocês. Se você gostou do vídeo, curta. Se não gostou, curta também, que você vai estar me ajudando e abençoando outras vidas também, tá bom? Esse canal, né, é uma forma de ensinar, né, levar a palavra e explicar, né, porque tem muita gente que não entende, né, sobre muitas coisas, né. Talvez você esteja anos orando, pedindo algum desses dons e você já tenha, só não saiba como usar, como fluir neles, né? Então passe a orar cada vez mais e a ser um instrumento usado nas mãos do Senhor dessas ferramentas, tá bom? Na palavra de conhecimento, entregue mesmo, tá? Faça a checagem. Eu já ia esquecendo de falar. Sempre que o Senhor te der uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, faça a checagem. Antes de você ir entregar, você peça a confirmação do Senhor. Se você não tem certeza, se você ainda não tem o costume de fluir nesse dom, está começando agora, faça a checagem. Como que você vai fazer a checagem? O Senhor te deu a revelação? Fala para o Espírito Santo: Senhor, me mostra mais sobre essa pessoa. Vamos supor que ele te mostrou só uma casa vermelha ou rosa. Peça mais. Senhor, me mostrou a casa, me mostra a pessoa, me mostra isso, me mostra aquilo. O Senhor vai te mostrando mais, tá bom? Senhor, se é tu mesmo, me dá um sinal. Faça com que a minha mão esquente, ou faça com que meu coração acelere. Me dê uma certeza. Peça um sinal do Senhor, porque Ele vai te dar, tá bom? Tem momentos que Ele vai te dar, mas tem momentos que Ele não vai dar, mas você vai ter que confiar, tá bom? E se errar, amém, é normal errar, tá? Porque a gente tá aprendendo e o Senhor, Ele entende, tá bom? Mas não receba uma profecia e já vai lá correndo, já entregando. Não seja apressado, tá bom? Não seja apressado. Peça confirmação. Até hoje, quando o Senhor me entrega algo, às vezes eu fico naquela dúvida, eu peço mais. Quando eu tenho certeza, eu já vou logo entregando. Mas quando eu não tenho, eu espero um pouco, eu faço a checagem,
sabe? Mas geralmente quando o Senhor me mostra alguma coisa, me revela, eu já sinto meu coração acelerar. Começa a me dar um negócio aqui, começa a me dar assim acelerar meu coração. É como se eu fosse passar mal. E enquanto eu não falo, aquilo fica. E depois que eu entrego, aquilo vai passando, vai acalmando. Então eu já sei quando é Deus e quando não é, né? E também porque ele fica falando comigo todo o tempo, né? Enquanto eu não entrego, ele fica todo o tempo me incomodando. Quando ele fala algo, ele fala isso. Um exemplo, se ele falar bem assim, Brenda, vai lá com a fulana e diz que eu tô entrando com a cura, com a libertação, com o milagre. Aí eu fico assim, será que é o Senhor mesmo? Será que é a minha mente? Porque às vezes eu tenho dúvida ainda. Ele fica o culto todinho. Brenda, vai lá com a fulana, fala que eu tô entrando com a cura, com a libertação, com a salvação. Brenda, vai lá com a fulana. Vira e mexe com aquele negócio. Coisa. Assim, enquanto eu não falo, aquilo não sai de dentro de mim. Então, eu já tenho alguns sinais, eu já sei como é que é. Mas com cada um é diferente, tá bom? Nem toda vez eu tenho visão, nem toda vez eu tenho um sonho, tá? Todas as vezes que Deus me mostra algo, nos cultos, né, para entregar para alguém, ele fala diretamente comigo, né, pelo meu testemunho interior. Mas às vezes ele me dá visão, às vezes ele me dá sonho, e assim vai, né? Então com cada um é diferente. Então seja fiel. A melhor maneira também de você fluir na palavra de conhecimento, de sabedoria, é orando por pessoas, né? Uma coisa que eu aprendi com dicas dos avivalistas, né? Orar por pessoas. Começa a orar por vidas, começa a orar por pessoas. Faça um teste. A Larissa Argola ensina a gente a fazer um teste, né? Pra gente fluir, né? Mais treinar. A Kathleen também, né? Ensina que você deve orar o Senhor colocar uma pessoa no teu coração. Quando você estiver no seu quarto, sozinho, no momento de busca, tudo, que você estiver sentindo bastante a unção, a presença de Deus, fala para o Espírito Santo trazer uma pessoa. Pode ser conhecida ou distante, mas uma pessoa que você não tem muito costume de estar na casa dela ou falar com ela. É um teste. E você peça para ele trazer algo sobre aquela pessoa. Te dar a pessoa e trazer algo sobre aquela pessoa que você não sabe. E você fica orando por uma semana pelaquela pessoa. E aí, ele vai te dar. Ele pode te mostrar uma imagem, pode te dar uma palavra, pode te dar um sonho, algo relacionado àquela pessoa. Eu fiz esse teste. Uma vez eu fiz esse teste. Logo quando eu já fluía nos dons, né? E eu ainda tinha dúvida, ainda tenho até hoje. E quando eu assisti essas dicas desses avivalistas, eu peguei e eu fiz esse teste. Só que eu não orei 7 dias, não. Eu orei só um dia mesmo. Falei, Senhor, eu quero saber mesmo se isso é verdade. Me ajoelhei, botei o fone musical, fiquei orando. Adorando, traindo a presença do Espírito Santo. E no momento que eu estava sentindo bastante a unção, eu peguei só na minha mente. Fale só na sua mente. Senhor, traga uma pessoa que eu venha e me mostre algo sobre essa pessoa. E aí o Senhor me mostrou uma colega minha, né? Uma colega minha, a Rose, né? E eu peguei, eu falei, Senhor, agora me mostre algo sobre ela, que eu ainda não sei, o que esteja acontecendo na vida dela. Uma coisa assim, né? E eu lembro que eu tive uma visão de um coração negro. Eu lembro que eu vi um coração preto, todo escuro, parecia que tava podre. Aí eu fiquei vendo aquilo, aí eu falei, Senhor, mas o que é isso? O que significa isso? Aí o Senhor, no meu testemunho interior, veio e falou, esse coração negro está cheio de mágoa, cheio de angústia.
É por isso que está negro. Gente, eu fiquei com aquele negócio assim, falei, meu Deus, será mesmo? E aí eu fui perguntar, né? Aí você vai perguntar para o Senhor, Senhor, mas tá, o Senhor já mostrou a pessoa, já mostrou a visão, o que eu devo fazer? Eu devo orar e devo perguntar para a pessoa? Porque tem coisas que Deus vai te mostrar só para te orar pela pessoa. E tem coisas que Ele vai te mostrar para você orar e passar para a pessoa. E aí o Senhor falou para mim assim, ore e vá lá e pergunte dela. E aí, como eu estava querendo saber, eu orei, Senhor, tira toda a mágoa, toda a angústia desse coração. Não sei porquê, assim, fui orando. Quando eu terminei, passou mais hora, eu mandei mensagem no Zap. E eu falei, olha, mana, eu tava fazendo um teste. Fui falar, né? Tava fazendo um teste sobre dons. Expliquei a situação. Orei pro Senhor me mandar uma pessoa. Pedi pro Senhor me mostrar algo sobre essa pessoa. E eu vi, o Senhor me falou que me mostrou tu. E me mostrou um coração preto, negro. Mas ele falou que não era doença, pelo menos física, né? Mas era espiritual, porque uma angústia, uma tristeza é algo espiritual que precisa ser sarado, curado. Por acaso, diga a verdade pra mim, porque a gente pode errar. Tu tá com alguma angústia no teu coração, uma tristeza, uma mágoa? Aí ela botou uma carinha de assustada, um emoji, aquele olhinho assim. E ela falou, mano, é verdade. Esses tempos eu tô assim mesmo, tô com uma angústia no meu coração, uma tristeza, assim. Gente, tudinho. Aí eu amém, glória a Deus, porque foi de Deus, né? Aí eu orei por ela, orei tudo, né? Então, fiz o teste, deu certo. E eu já fiz também outros testes, né? Com a minha prima, para fluir mais na palavra de conhecimento, de sabedoria, né? Que eu aprendi também com a Larissa, né? Com a Kathleen. Que, assim, você chama uma pessoa, pode ser qualquer pessoa, e você vai falar para essa pessoa escolher ou uma fruta, uma palavra, uma letra, uma cor, qualquer coisa. Só na mente dela e fechar os olhos só na mente dela e deixar só com ela. E aí você vai ficar na frente dessa pessoa e você vai orar, perguntar do Espírito Santo o que a pessoa pensou. Eu já fiz isso também e eu acertei da minha prima todas as vezes. Fiz com meu esposo também, mas com ele eu errei uma vez. Aí a minha prima, primeiramente, ela sentou, a gente tava na mesa. E aí primeiro, ela escolheu uma fruta. E ela escolheu maçã. Não, maçã não. Uva. Ela tava sentada na mesa, ela escolheu uva, não me disse nada. Eu falei, tu já? Ela já. Eu falei, agora eu vou orar e perguntar do Espírito Santo o que é. Aí eu fechei meus olhos e eu falei, amigo Espírito Santo, me revela qual foi a fruta que ela pensou. Gente, eu vi na minha visão fechada um cacho de uva. Aí eu abri meu olho, eu falei, é isso mesmo, Espírito Santo? Ele é. Aí eu olhei para ela, foi uva. Tu pensou num cacho de uva. Ela, é esse mesmo, meu Deus. E ela fez comigo e ela também acertou. Só que assim, você não vai tentar adivinhar, sabe? Esses são alguns testes para você ficar treinando, ativar o dom. Chama um amigo, uma pessoa da sua família e treine. Mas você vai perguntar, mas você não vai ficar, é isso? Ah, é aquilo? É isso? Não, você vai orar. E eu fiz com ela umas 2, 3 vezes, fiz com número, fiz com nome, fiz com um monte de alguns exemplos e ela acertei todos. Com meu esposo eu também fiz.
E na época eu não me lembro. Mas era primeiro eu fiz com fruta com ele também. Mandei ele escolher uma fruta, não me falar, pensar na mente dele, e aí ele foi e pensou. Quando ele pensou, eu fui e orei: Espírito Santo, qual foi a fruta que ele pensou? Me revela. E aí eu vi uma palma de banana, bem amarelinha. E eu fui e falei pra ele, e ele disse que era isso mesmo. Aí eu fiz com mais outra coisa, e aí acertei. Eu só errei na parte de veículo. Eu queria um mais difícil mesmo. E eu perguntei, falei pra ele pensar num veículo que eu ia orar e orar para saber o que era. Só que aí eu fui orar. Só que aí eu já tava ficando muito ansiosa. Porque eu ia acertando, eu ia ficando com aquele negócio assim, meu coração acelerava. Ai, meu Deus, eu tô acertando. Ficava feliz, né? E a ansiedade vai atrapalhar um pouco. Por isso a gente tem que ter, né? Quando eu tava calma, tranquila, eu ia, né, fluindo. Aí como eu já fiquei agitada, ansiosa, eu falei, tá, vou orar aqui agora. Já acertei, né, e tal. O Espírito Santo me mostrou. Aí eu vi um carro vermelho. Quando eu falei que era um veículo, mandei ele pensar no veículo, eu falei, eu via um carro vermelho. Eu vi uma moto. Né? Só que a moto era preta. E eu vi um carro vermelho. Aí eu fiquei na dúvida, será que é uma moto, será que é um carro? Eu falei, Espírito Santo, me dá certeza. Só que eu tava tão ansiosa com aquele negócio que já começou a confundir um pouco. Aí eu falei pro meu esposo, é um carro. É um carro vermelho. Aí ele falou, não é não. Eu, ai meu Deus, aquilo me deu uma tristeza. Eu falei, ai sério, poxa. Aí ele era uma moto. Eu preta, né? Eu sabia que era uma moto. Ele não, era verde a moto. Eu, olha aí, ó. Mas se eu tivesse falado moto, já ia ser um bom caminho andado. Então era uma moto verde, né? Então eu errei, tá? Então, por que eu errei? Porque eu não fiquei atenta à instrução do Espírito Santo. Porque temos que entender que não é nós que vamos revelar, que vamos fazer. É o Espírito Santo, né? Então, enquanto eu estava calma, esperando pacientemente, orando, perguntando e esperando a resposta, o Espírito Santo ia me dizendo. Mas quando eu fiquei ansiosa, já eufórica, para querer acertar, eu errei. Então temos que ter sabedoria, né? Então é isso, que você possa, né, seguir cada dica e tudo. E que esses treinamentos possam também, né, te ajudar aí a destravar, fazendo esse treinamento por um mês, aí, né, 7 dias, treinando, creio que o Senhor vai te ajudar. Amém? Então que você possa ficar na santa paz do Senhor, que o Senhor possa vir abençoar a sua vida, seu ministério, destravar os dons cada vez mais que há sobre a sua vida, e que você possa vir fluir mais e mais aonde você for, para que o Senhor venha usar a sua vida para ganhar almas para o seu reino. Amém? Então é isso, a paz do Senhor. O vídeo ficou longo, mas tinha que falar, né?